Oi, gente, bem-vindos a mais um Pinta e Resenha. Hoje estarei pintando a Daisy Jones, do livro Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid, que é a mesma autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, um hit, não é mesmo? Então, eu usei as descrições do próprio livro para pintar a Daisy e as argolas dela, famosas. Então, espero que vocês gostem. Sobre o que é Daisy Jones and the Six. Então, Daisy Jones and the Six é um livro sobre uma banda dos anos 70 que ficou famosíssima. A Daisy Jones era a inspiração de toda garota descolada e a banda The Six, a voz de uma geração. A química entre a Daisy e a banda era imbatível, mas no dia 12 de julho de 1979, a banda simplesmente separou e ninguém soube por quê. Então o livro traz os depoimentos de todos os membros e das pessoas envolvidas com a banda naquele tempo, e através dessas entrevistas, a história de Daisy Jones and the Six é reconstituída. Qual é a inspiração por trás da história? Então, nas minhas pesquisas, eu descobri que a Taylor se inspirou na Fleetwood Mac, que é uma banda famosa, que foi formada em 1967. Principalmente, ela baseou o relacionamento do Billy e da Daisy no relacionamento entre a vocalista do Fleetwood Mac, a Stevie Nicks, com o guitarrista Lindsey Buckingham. Em um texto que a própria Taylor redigiu, que eu vou deixar aí o link na descrição, ela fala que quando ela tinha uns 13 anos, ela viu o Fleetwood Mac tocando num canal, né, na TV. E quando tava tocando Landslide, ela parou pra assistir, porque só tava a Stevie e o Lindsey no palco. Tava uma coisa assim, uma atmosfera e tal. E de acordo com a Taylor, a Stevie tava cantando com uma fragilidade e ao mesmo tempo que ela parecia muito confiante, ela ficava olhando pro Lindsey com uma expressão assim, convidativa e misteriosa, entendeu? E no final da música, por um momento, o Lindsey olhou pra Stevie e a Taylor descreve que ela sentiu que ele olhou pra ela como se ela fosse um milagre. E aí, imediatamente, a Taylor, de 13 anos, pensou: eles estão apaixonados um pelo outro. Enfim, ela ficou bem confusa quando a mãe dela explicou que, sim, eles namoraram por um tempo, mas não estavam mais juntos. E pra Taylor isso não fazia sentido nenhum, porque estava na cara, estava claro pra ela que eles ainda se amavam. Quando ela foi escrever Daisy Jones, anos depois, muitos anos depois, ela ficava pensando, voltando naquele momento em que ela viu a Stevie e o Lindsey, e como eles pareciam que se amavam, e como provavelmente ninguém nunca vai saber o que rolou entre os dois, né? Ela diz que queria escrever uma história sobre como pode ser confuso esse limite entre a vida real e a performance para os artistas, né? E sobre como cantar sobre as suas feridas antigas pode, na verdade, mantê-las abertas. Isso porque, assim como a Daisy e o Billy no livro, a Stevie e o Lindsey também escreveram músicas um pro outro e tiveram que cantá-las no palco. A estrutura do livro é tipo um documentário, são tipo entrevistas, né? Mas você pode imaginar um documentário, que é o tipo de coisa que eu amo. Então eu imaginei perfeitamente eles sentados contando a história da banda. E eu nunca tinha lido um livro assim, então inclusive se vocês conhecerem algum outro, me indiquem nos comentários, porque eu super gostei e tal, achei muito dinâmico. Não dá muito espaço para descrições longas, porque a autora prezou pela verossimilhança, eu diria. Porque quando a gente fala na vida real, a gente não fica descrevendo milhões de coisas, né? A gente não dá uma de Tolkien, ficar descrevendo. A gente conta mais sobre a ação, né? A nossa ação, o que a gente falou, o que a gente fez, o que as outras pessoas fizeram. Então eu notei que ela quis que parecesse mesmo um documentário, um depoimento, e para isso ela teria que se livrar de alguns recursos narrativos, como, né, ficar descrevendo as coisas. Outra coisa que eu até comentei no outro vídeo foi a questão dos pontos de vista. Que na vida real, quando alguém fala alguma coisa, é muito comum que as pessoas interpretem de jeitos diferentes, e isso fica muito mais claro quando é uma lembrança, porque a gente não lembra nunca exatamente do que aconteceu. Então, essa coisa da versão dos fatos está muito presente no livro. Alguém fala uma coisa e logo depois aparece uma outra pessoa que participou daquela cena e falou: não, não foi nada disso, aconteceu dessa forma, ele falou isso. E aí a outra pessoa fala: não, ele falou de outro jeito. Então cada um tem uma interpretação do que aconteceu, né?
E essas escolhas da autora são muito legais, porque é isso que dá realmente a sensação de que o que aconteceu no livro era real e que a banda realmente existiu. Sobre os personagens, eu acho incrível como a Taylor consegue aqui, e também em Evelyn Hugo, praticamente convencer a gente de que esses personagens são reais. Então, além desses recursos que eu mencionei que ela usa pra narrar, acho que o fato dos personagens serem bastante falhos, ela não tem medo de criar personagens com muitos defeitos, isso ajuda a nos convencer da realidade daquilo. Então a gente acaba odiando muitos personagens em algum momento, mas também a gente entende que as pessoas erram, a gente perdoa, a gente consegue entender as razões por trás de certos comportamentos, mesmo que a gente queira matar os personagens por causa disso. Eu, por exemplo, me irritei horrores com o Billy e com a Daisy, queria socar os dois em vários momentos, mas consigo entender o que tem por trás das ações deles e me compadecer pelos problemas deles. Ainda sobre os personagens, eu queria falar sobre a Camila e a Karen, que são as minhas favoritas. A Karen é uma mulher incrível, ela é determinada, ela sabia onde ela queria chegar, sabia a vida que ela queria ter e não se deixou pressionar nem pela sociedade, nem pelo cara que ela gostava. Eu achei muito interessante o jeito que a Taylor colocou a discussão sobre aborto na história, especialmente quando a Karen fala que o Graham ficava dizendo nosso bebê, mas que o bebê era deles, mas a responsabilidade era dela. Isso é um ponto muito importante, dizer que os homens são contra o aborto só porque sabem que podem colocar a responsabilidade toda em cima da mulher, da mãe, e participar pouco ou não participar nem um pouco da vida desse bebê. E ainda tem a questão de que ele achou super ok sugerir pra Karen sair da banda pra cuidar do filho, sendo que ter uma carreira era o sonho da Karen. E quando ela pergunta se ele gostaria de desistir da banda pra ele cuidar do filho deles, aí ele ficou em silêncio. Enfim, fiquei com muito ódio dele aqui. E ainda nessa questão do aborto, eu fiquei muito emocionada com a Camila entrando na clínica pra apoiar a Karen. Todo o diálogo dessa parte é muito emocionante. E pra finalizar, a Taylor também deixou bastante claro que, apesar da Karen estar decidida em paz com a decisão dela, fazer aquilo não foi uma coisa fácil, não foi uma decisão fácil. E isso é muito interessante ela ter colocado. Pra mim, a Camila é a personagem mais importante do livro. Não só porque ela é minha favorita, mas porque ela é uma pessoa sensata, generosa. Apesar de eu não concordar 100% com todas as falas dela, e eu achar que eu também não faria o mesmo em alguns momentos, eu admiro extremamente o jeito que ela conduziu toda a questão e a força e a convicção por trás das ações dela. Talvez muitos leitores fiquem tristes com o que não aconteceu entre o Billy e a Daisy, mas eu acho que eles iam se destruir, acho que o relacionamento deles não ia ser legal. E queria mencionar também que o último diálogo entre a Camila e a Daisy é a parte que eu mais gosto do livro todo. A passagem toda é incrível. A honestidade da Camila naquele momento, o jeito que a Daisy estava vulnerável na frente da esposa do cara que ela ama, admitindo que apesar do mundo todo querer ser ela só queria ser a Camila. E a Camila foi muito generosa com a Daisy nesse momento, e eu fiquei muito impactada. Os outros personagens, como o Ed e o Pete, são bem apagados. Eu acho que é mais pra trazer a tensão entre a banda, que é uma coisa normal, mas eles não me interessaram muito. O Pete até tem umas questões interessantes, porque ele viu aquilo tudo como uma fase, realmente como uma fase da vida dele, e quando ele sentiu que não estava feliz, ele simplesmente tomou a decisão de sair da banda quando ela estava no auge, e ele nem hesitou de se escolher a vida dele antes da banda. E eu gostei. Bom, eu gostei muito do livro, quero ler outros da Taylor Jenkins, principalmente pelos personagens que ela constrói. Além de tudo que eu disse, eu achei o livro simplesmente divertido de ler. Gente, é puro entretenimento, porque é tipo uma grande fofoca de banda. Então você se envolve facilmente com tudo aquilo. E assim, amar o livro, eu amei por causa dos personagens, da profundidade que a Taylor consegue atingir quando ela escreve, mas fiquei fisgada simplesmente porque é um livro divertido de se ler. Apesar de destruir talvez um pouco psicologicamente, talvez, né? Mas enfim, antes de terminar, eu queria dizer que esse livro tem alguns gatilhos. Então, quanto a relacionamento abusivo, dependência química, não é um livro levinho, né? Porque, de novo, banda dos anos 70, né, gente? Então, os temas são adultos. E foi assim que ficou a pintura. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se puder deixar um comentário para ajudar a crescer o canal, engajar, né, gente?
Enfim, muito obrigada por tudo. Gostaria de avisar que ainda esse mês sai a segunda tiragem do meu livro, O Homem da Casa 7. Então, por favor, preste atenção nas minhas outras redes sociais, que é lá que eu anuncio. Beijos, até o próximo vídeo.